ligado e apenas aí quando for, pode se comunicar pelo chat ou quando tiver alguma pergunta a qualquer momento, pode ligar o microfone e questionar, tá certo? Então, essa é uma continuação das atividades que nós temos feito na Octo. Antes nós fazíamos essas atividades presencialmente, pessoalmente, agora em função aí de toda essas circunstâncias aí da pandemia, só permitir alguém aqui, quando eu dou uma parada, porque eu tenho que colocar alguém mais no ar aqui. Tá. A atividade acaba sendo online, o que também facilita a vida aí, porque mais pessoas conseguem participar. Qual é a ideia dessas atividades, tá? Nosso interesse aqui é que os nossos clientes, nossos amigos, eles tenham conhecimento dos produtos no mercado financeiro e como tratar esses produtos e como eles se movimentam dentro do mercado e conseguir construir dentro dessa estrutura qual a melhor forma de construir o seu portfólio dentro do mercado. Então, o nosso interesse é passar informação e transmitir a vocês esse conhecimento. Nós já fizemos um primeiro vídeo referente a isso, onde conversamos um pouco sobre como mostrar essa estrutura, como montar essa estrutura de formação de um portfólio. Eu vou iniciar essa atividade resumindo um pouco o que já foi falado, mas esse vídeo ele está gravado no canal da Octo no YouTube, assim como vários outros vídeos bem interessantes, onde nós conversamos aí sobre várias estruturas do mercado, sobre vários ativos, mercado de ações, previdência, seguros. Então, isso fica disponível a vocês sempre que precisarem ter uma melhor informação sobre isso. Então, a ideia aqui não é indicar para vocês qualquer produto, indicar qual seria o melhor produto, mas justamente passar para vocês informações para que seja possível que vocês mesmos possam avaliar o que é melhor, o que é conveniente dentro da estrutura da sua carteira. Tá? A Octo, tá, que é o nosso escritório de assessoras de investimento, é ligada à Guide Corretora de Valores, das maiores corretoras do Brasil, e nossa tarefa aqui é justamente passar para os clientes as opções do mercado e auxiliar na montagem das carteiras. Tá? Qualquer problema que vocês tiverem em relação a áudio e vídeo, por favor, me alertem. Nosso assunto de hoje, tá? Ele é sobre renda fixa. O mercado, via de regra, ele é dividido entre ativos, nós chamamos, né, uma simplificação para auxiliar na montagem e na compreensão do mercado, ativos de renda fixa e ativos de renda variável. A renda variável, tá? Eles são aqueles ativos que significa participar da renda variável. Sempre quando eu falo em renda variável, eu estou me referindo a participar de alguma coisa, a ser sócio de algo. Então, por exemplo, mercado de ações. Uma ação é um pedaço de uma empresa. Se eu compro uma ação, eu me torno sócio da empresa. Então, eu estou sujeito às circunstâncias desta ação e dessa sua relação com a empresa. Então, eu estou participando de algo. Quando eu falo em renda fixa significa emprestar dinheiro a alguém. Então, esse vai ser o ambiente de hoje que nós vamos falar, renda fixa. Em outra oportunidade, falaremos de renda variável. Isso foi só para contextualizar sobre qual é o nosso assunto de hoje. Antes de falar sobre a renda fixa em si, um momento. Antes de falar sobre a renda fixa, eu gostaria de lembrar a vocês que se nós chegamos até aqui, nós já temos que ter passado de uma etapa preliminar, que é descobrir o porquê que nós estamos no mercado de capitais. Nós estamos, para entrar no mercado de capitais, o que é muito importante e geralmente não é levado em conta por vários investidores, o que acaba trazendo muitos dissabores no mercado,
é ter bem claro o porquê que nós estamos no mercado, quais são nossos objetivos do mercado. Isso faz toda a diferença quando nós formos construir a nossa carteira. Então, quando nós estamos agora aqui falando de renda fixa, acredita-se que nós já tenhamos ultrapassado a etapa de saber quais são os nossos objetivos dentro do mercado, por que nós estamos já construindo e já escolhendo os ativos. Isso é fundamental, porque esses ativos, cada um deles vai ter o seu comportamento no tempo e dentro da nossa carteira, e se não obedecerem os nossos projetos pessoais, eles não vão atender aqui, eles não vão trazer os efeitos que nós desejamos dentro da nossa carteira. Então, antes de falar na construção da carteira, nós temos que ter isso em mente, tá certo? Então, este assunto ele já tem que estar ultrapassado. O porquê que nós estamos no mercado e qual é o nosso perfil de investidor, que basicamente é como nós nos comportamos em relação à volatilidade. O exemplo é o que ocorre hoje, né, nessa época de pandemia, onde a volatilidade do mercado, quer dizer, as variações de preço, elas são significativas e dentro desse ambiente, quem não entrou muito bem ciente de qual era o seu perfil, por que estava no mercado, provavelmente deve estar tomando decisões não as melhores no cuidado do seu patrimônio financeiro. Então, isso é uma questão que ela deveria ter sido visto antes de nós começarmos a falar na renda fixa. Então, isso nós já conversamos bastante aqui no vídeo passado, quando nós falamos sobre a estruturação da carteira. O vídeo está disponível, mas eu sempre lembro que é fundamental essas considerações, tá? E também, quando eu vou buscar um ativo, e isso eu vou tomar mais um tempo, mesmo aqueles que já tiverem ouvido, eu sempre, quando eu vou buscar um ativo no mercado, é lógico, eu quero saber se esse produto ele é bom, né? Ou ele não é bom, ele não é adequado. Então, se alguma coisa é melhor ou pior, ela tem que ser melhor ou pior em relação a algo. E esse algo, tá, no mercado, ele é basicamente dois indicadores, tá? Que é a taxa de juros e a taxa de inflação. Então, lembrando aqui, taxa de juros, tá? A nossa taxa básica de juros, você já deve ter ouvido diariamente, ela está hoje sendo divulgada e é de conhecimento de todos, é a Selic. O que é a Selic? Selic é a taxa básica de juros, que é a taxa em que o Tesouro Nacional remunera os títulos federais. O Estado precisa rolar sua dívida, o Estado deve, todos têm conhecimento disso, e precisa emitir títulos para captar dinheiro no mercado e conseguir fazer frente às suas despesas e ao seu déficit. E remunera esses valores a uma taxa de juros que é determinada pelo Conselho de Política Monetária Nacional, o Copom. Essa taxa é a taxa Selic, e ela é divulgada após cada reunião do Copom. Inclusive, teremos uma essa semana, que provavelmente a expectativa é que reduza a taxa atual de juros. Essa taxa hoje é de 13,75 ao ano. Então, essa é a taxa básica de juros. A outra taxa que nós temos que ter conhecimento e seguir as suas variações é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que, via de regra, é muito próximo à Selic. E o que é o CDI? Diariamente, as instituições financeiras elas não podem encerrar o seu dia com o seu caixa negativo. Se isso acontecer, elas precisam captar dinheiro junto ao público ou em outra instituição financeira. A taxa que uma instituição financeira
cobra de outra, quer dizer, que remunera esses empréstimos, certificado de depósito interbancário. Então, essa taxa é a taxa que um banco empresta para o outro para que ele cubra essa necessidade de caixa. Então, essa também é a taxa que acaba remunerando os títulos que são, geralmente, são os títulos emitidos pelos bancos. Isso nós vamos ver mais adiante quando a gente começar a dar uma olhadinha nesses títulos. Então, essas são as duas taxas que nós temos que olhar em primeiro lugar do mercado para depois verificar se aquele investimento que nós iremos fazer é um investimento atrativo ou não. Então, nós temos dois parâmetros de taxa, sendo que o principal deles é a Selic. Por que que é o principal? Sendo a Selic a taxa que o Tesouro Nacional me paga para remunerar os títulos públicos, isso significa que esta taxa é a taxa mais segura do mercado, porque é a taxa que o Estado me paga. Se essa é a taxa mais segura, eu tenho que entender, então, que esta deve ser a menor taxa, porque se o Estado me paga 13,75% ao ano, qualquer outro credor, por melhor que seja, não é tão bom quanto o Tesouro. Então, hoje, quando eu for avaliar qualquer investimento, eu sempre observo esse valor da Selic. Qualquer coisa que for abaixo de 13,75% ao ano é ruim. E tem muito ativo que remunera a uma taxa menor do que isso. O IPCA, a taxa de inflação, tá? A inflação oficial é medida pelo IBGA, que divulga o índice que é o IPCA. O IGPM, que é uma outra taxa também que é muito utilizada no mercado, que é levantada pela Fundação Getúlio Vargas, também tem a sua participação significativa, é usado como indexador de várias operações, inclusive, por exemplo, para aluguéis, mas a taxa oficial é o IPCA. O que significa o IPCA? IPCA é a medida de inflação que mede a queda no poder de compra da moeda. Então, a taxa de inflação vai me indicar o quanto que a moeda, o quanto que o real, durante um determinado período, variou o seu poder de compra, melhorando ou piorando. Então, nos últimos 12 meses, o IPCA teve uma variação de 3,3%. Isso significa que o que eu comprava há um ano atrás com 100 reais, a grosso modo, hoje eu preciso de R$ 103,30. Quer dizer, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. E o que é importante isso, então? Isso é importante porque se eu tiver algum investimento que não alcance estes 3,3% ao ano, de fato, mesmo que eu tenha um ganho nominal, eu vou estar perdendo um valor real do meu ativo. Quer dizer, eu vou comprar menos coisas com aquilo que eu tenho de dinheiro. Então, estes são os parâmetros que eu tenho que seguir quando eu vou avaliar cada um dos ativos que nós vamos ver daqui para frente. Eu coloquei aqui o câmbio, tá? Porque, lógico, o câmbio é um indicativo importante, eu já conversei sobre isso com vocês em outras oportunidades, mas só que, ao contrário do IPCA e da taxa de juros, que são muito dependentes das políticas econômicas internas, do desempenho da nossa economia, o câmbio, ele é quase na totalidade, em grande parte, eles são fatores externos. Então, nós não temos como ter um controle sobre o câmbio ou como guiar os nossos investimentos pelo câmbio. O que a gente pode fazer, se nós tivermos necessidade de algum momento fazer uso de moeda estrangeira, é ir comprando aos poucos essa moeda, tá?
ou realizar investimentos aí em fundos indexados em dólar. Sempre quando a gente fala em câmbio, a gente está falando em dólar, tá? Ou até abrir contas no exterior, contas de investimento no exterior, a fim de proteger parte da nossa carteira. Mas quando eu vou comparar meus ativos com o dólar e fazer uma projeção de longo prazo, é muito difícil eu considerar o dólar dentro dessa minha construção, porque são tantas coisas que interferem dentro da variação cambial, são relações com a política econômica argentina, são brigas que acontecem entre os países europeus, é alguma medida que o governo chinês toma que mexe no câmbio e a variação do dólar no mundo inteiro, que então sai completamente de qualquer possibilidade de perspectiva que eu possa fazer. Então, se eu vou precisar de dólar daqui a algum tempo, é muito melhor então eu ir comprando esse dólar e fazendo e construindo a minha necessidade daqui a alguns anos. Então, por exemplo, quando me perguntam, eu quero viajar e o que tu acha? Eu compro o dólar agora ou eu compro o dólar depois? Olha, se tu precisa viajar e já tem dinheiro hoje suficiente para fazer essa viagem e tu quer garantir que vai viajar, compra os dólares e viaja, porque daqui a um ano eu não sei se o dólar que hoje fechou a 5,58 vai estar a 4,50 ou vai estar a 6,10. E não há quem possa fazer esse prognóstico. Se faz prognóstico, porque as pessoas são pagas para fazer prognóstico. Agora é muito difícil. Tá? Então essa é a construção inicial aqui que eu sempre coloco dentro dessas atividades, porque a gente tem que ter um parâmetro sobre o que a gente vai falar. Eu vou começar a mostrar para vocês agora os ativos, e se eu não falar para vocês o que é Selic, CDI e IPCA, fica só uma exposição de números em que a gente vai ter uma dificuldade de compreensão. Eu lembro sempre que a qualquer momento vocês podem interromper, seja por áudio ou seja pelo chat, e fazer alguma pergunta ou solicitar que eu explique melhor algum ponto, tá? E para que seja melhor compreendido. Nós temos aqui bastante. Se tem uma coisa que nós temos hoje em dia é tempo, né? Então, hoje nós podemos ter essa facilidade de não só de comunicação, que inclusive de alongar um pouco mais as coisas. Então, a ideia é que realmente a gente tire as dúvidas e permita que vocês consigam fazer a sua construção sobre como funciona o mercado de capitais e os ativos dentro dele. Tá? Então, dito isso, tá? Sempre que vocês pensarem então, no que tem que avaliar num ativo, em primeiro lugar é isso aqui. Tá? Taxa de juros, taxa de inflação, não tem mais nada além disso. Tá? O restante é mais sofisticação que isso para analisar alguma coisa não é necessário em relação aos indicadores que eu tenho que seguir. Estes são os indicadores, tá? E eu vou começar, então, a selecionar os meus ativos. Lembrando que a gente está falando de ativos hoje de renda fixa. Também é algo que nós comentamos de outras oportunidades, mas eu vou repetir porque eu acho importante e eu acho que a maioria das pessoas aqui não ouviu. Existem 3 circunstâncias, tá? Que acabam afetando o comportamento de todo ativo. Tá? É o retorno, a liquidez e o risco. O retorno é óbvio, né? É quanto eu quero receber de volta por aquilo que eu recebi, aquilo que eu investi. Então, eu invisto um valor, eu compro alguma coisa e quero ter de volta aquela coisa e mais um pouco. Tá? Aquele valor que eu investi e mais um retorno que se chama o juro. A liquidez é a facilidade ou dificuldade que eu tenho em retornar aquele ativo à condição de dinheiro. Eu investi meu dinheiro em alguma coisa, em determinado momento eu preciso daquele meu dinheiro de volta. A liquidez é a facilidade ou dificuldade de realizar esse retorno. E o risco, o terceiro fator. Risco no mercado financeiro, tá? Nós sempre nos referimos à volatilidade, à variação, à flutuação de valor. Nós não estamos falando aqui de arriscar
ou de correr algum risco que não seja inerente a essa função do ativo, que é a flutuação de preço. Não estamos falando em exposição a coisas tóxicas que podem fazer com que a gente tenha uma perda patrimonial significativa. É uma variação normal que alguns ativos têm. Os ativos de renda variável têm uma volatilidade muito maior. Os ativos de renda fixa, que é o assunto de hoje, tem uma volatilidade menor, mas tem volatilidade. Tá? E isso é algo que a gente vai verificar hoje, que muitas pessoas acham que a renda fixa não tem volatilidade, que não varia. A renda fixa nem sempre é fixa. Tá? Então, retorno, liquidez e risco. São essas três circunstâncias que eu tenho que levar em consideração. Qual é o problema? Não existe nenhum ativo sozinho que traz essas três circunstâncias a meu favor ao mesmo tempo. Eu sempre terei que deixar alguma delas de lado quando eu analiso um ativo. E é por isso que depois nós vamos verificar por que a gente fala em carteira de investimento e não fala em tentar procurar o melhor ativo para ser comprado. Se eu, por exemplo, caderneta de poupança, tá? Que é o primeiro exemplo que eu sempre passo. Ele não tem volatilidade, quer dizer, vai ser aquilo ali, a renta, o valor que eu investi, ele a rentabilidade já está estipulada, não vai ter variação. A liquidez é muito fácil vender poupança, eu entro e saio a qualquer momento, então ele tem total liquidez. Entretanto, o retorno é aquilo que a gente conhece, é muito ruim, é muito baixo. Então, para mim ter liquidez e para não correr risco de não ter volatilidade, eu abri mão do meu retorno. Títulos, outro exemplo, tá? Um título que eu vou explicar para vocês mais adiante o que é um título de crédito privado debênture. Tá? É um título em que eu empresto dinheiro para uma empresa. Ele também não tem volatilidade, porque é renda fixa. O retorno é bem melhor que a poupança, é um retorno muitas vezes muito bom. Vocês vão ver que é muito atrativo. Entretanto, normalmente esses ativos eles têm baixa liquidez. Eles não são vendidos com tanta facilidade. Então eu invisto e se eu quiser sair da operação, eu vou ter que achar alguém no mercado, através do meu assessor de investimentos, que compre esse meu ativo. Então, vai ser uma negociação. Então, eu tenho retorno, não sofro com volatilidade, mas eu abro mão da liquidez. Então, é um ativo excelente para o longo prazo, se eu não preciso dele a qualquer momento. Então, vocês vejam que todos os ativos, eles acabam se encaixando de alguma forma nisso, mas nenhum deles eu consigo fazer com que, se tivesse um ativo, tá, que não tivesse volatilidade, eu conseguisse sair a qualquer momento em um retorno fabuloso, não existiria o mercado de capitais, porque estariam todos nesse ativo, todos nesse mesmo elemento. E, então, isso não é possível. É por isso que quando eu falo em investimentos, eu sempre me refiro a uma carteira, porque é dentro da carteira de investimento, é na montagem de uma carteira de investimentos, é que eu vou escolher ativos onde eu possa ter alta liquidez, que é a minha reserva de emergência, ela tem que ter alta liquidez a qualquer momento. Ela tem que me dar retorno no geral, porque senão nem teria por que eu entrar no mercado de capitais, não sair procurando ativo, que se não é para ter retorno, não faz sentido nenhum buscar ativos que eu tenho, que são até difíceis de compreensão de como funciona. E a volatilidade, que ela é positiva. A volatilidade é que me ajuda a ter ganhos mais expressivos ao longo do tempo. Se eu souber trabalhar com a volatilidade, se eu compreender o que é a volatilidade e como ela se comporta ao longo do tempo, eu vou conseguir fazer com que isso alavanque os ganhos da minha carteira e eu tenha ganhos significativos no longo prazo. Então, é assim que eu monto a carteira.
Então, essa foi uma abertura para nós falarmos agora de renda fixa. Tá? O que nós vamos falar de renda fixa? Nós vamos mostrar, eu vou dizer rapidamente o que é a renda fixa, até porque não tem muito o que explicar, e depois eu vou passar para vocês quais são os principais ativos de renda fixa disponíveis no mercado. Tá? Alguma questão até o momento? Alguém gostaria de perguntar algo? Pode ser pelo chat ou pelo áudio? Eu vou seguindo. Como eu já falei, a renda fixa, tá, significa basicamente emprestar dinheiro a alguém. Eu empresto dinheiro e quero de volta esse dinheiro com mais uma remuneração. É simples assim. Eu estou emprestando dinheiro e quero esse dinheiro de volta, e esse dinheiro vai me trazer um prêmio. Eu posso, no mercado de capitais, emprestar dinheiro para banco, para o governo, para o Estado, para o Tesouro, ou para empresas. Tá? Cada um desses entes, eles têm os seus papéis e vão me trazer determinadas remunerações em determinadas circunstâncias. E a tributação nesse ambiente é a tabela regressiva, que eu vou mostrar para vocês, ou alguns ativos que têm isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Tá? Então, isso que é renda fixa. Renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Renda variável, que não é assunto aqui, é participar de alguma coisa. Tá? Se eu entro na renda variável, compro uma ação, eu estou sujeito totalmente à volatilidade e não existe compromisso de retornar o dinheiro de volta, a não ser obedecerem às regras que o mercado, que os reguladores do mercado praticam para que o mercado seja bem estruturado. Mas na renda variável não é como na renda fixa. Lá não tem obrigação de devolução dos valores investidos. Aqui tem. Então fica bem claro isso. Eu estou emprestando, quero meu dinheiro de volta com determinada taxa. E aí nós vamos verificar agora como se comporta no mercado e quais são os títulos emitidos em cada um desses três ambientes. Banco, governo e empresa. Isso aqui é o mercado de capitais da renda fixa. Essa aqui é a tabela regressiva do imposto de renda, que nós temos que prestar bastante atenção, porque quando nós fizermos aí investimentos em ativos de curto prazo, quer dizer, com menos de 2 anos, esta é a tabela que vai incidir nesses períodos que são determinados. Então, até 180 dias, eu vou ter uma alíquota de 22,5% sob o ganho. Então, se eu investir 100 e tive uma rentabilidade de 50, eu vou ter 150. Depois, até 180 dias, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda sobre esses 50. De 181 dias a 1 ano, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Isso é muito importante quando eu faço algumas operações de curto prazo, porque dependendo da operação que eu fizer e onde eu colocar meu dinheiro, eu posso descobrir que eu estou recebendo um valor menor que a poupança, por exemplo, porque o imposto de renda até 180 dias é muito elevado. Então, essa conta é uma conta fácil, a tabela só tem 4 indicadores e é muito fácil de seguir. Tá? Isso para aqueles ativos que pagam imposto de renda. Eu falei para vocês lá sobre IPCA, sobre a Selic, sobre o CDI, só para vocês terem conhecimento de onde saem esses dados e quando eu vou montar minha carteira, como é que eu projeto, onde é que eu busco esses números. Tá? A Selic ela é indicada pelo Conselho de Política Monetária Nacional, que estabelece uma meta, que hoje é 13,75, que é a praticada no mercado, que deve cair agora durante essa semana, na próxima reunião. Mas o IPCA ele é um levantamento feito pelo IBGE, eles são divulgados os números.
Mas para o futuro, eu tenho que fazer uma previsão, eu tenho que verificar o que o mercado, para onde o mercado enxerga que as coisas estão indo. Toda segunda-feira, o Banco Central divulga um boletim que se chama o Boletim Focus, onde ele publica as projeções dos principais agentes financeiros do mercado referente à taxa de juros, à inflação, ao PIB e ao câmbio. E publica esse resumo. Isso aqui é um resumo do boletim, onde encontramos ali qual a previsão do mercado. Tá? O mercado somos nós, ou nas vozes desses grandes agentes financeiros. O mercado hoje, por exemplo, ontem, na segunda-feira, quando foi divulgado, projetava para final desse ano de 2020 que a inflação, o IPCA, deve terminar o ano com uma taxa de 1,97% ao ano. A Selic com 2,75%, hoje é 3,75%, e o PIB negativo a 3,76%. O que isso é importante, além de eu saber o que os outros estão pensando? É que quando o Banco Central olha esses dados aqui que o mercado está projetando, com o que o mercado está trabalhando, é por aqui também que ele vai tomar as suas medidas macroeconômicas. É por aqui que ele vai decidir qual vai ser a taxa de juros que permita com que essa inflação, que está muito abaixo do centro da meta, quer dizer, do alvo que o Banco Central pretende que a inflação chegue, tenha uma movimentação. Que taxa de juros que ele vai projetar para ver se o PIB, que hoje já está em menos 3,76, pode ser que cresça. A gente está num ambiente de muita incerteza, isso aqui pode aumentar. E então o Banco Central ele olha isso aqui e vai tomar as suas medidas, inclusive para a próxima reunião. Então isso significa que o Banco Central fica verificando o que o mercado faz, enquanto que o mercado, a partir das decisões que o Banco Central vai tomar, vai também fazer as suas operações. Então, um fica marcando as ações do outro, e se o mercado confiar no Banco Central em relação às medidas que ele vai tomar, se o Banco Central tiver a devida independência e um corpo técnico qualificado, como tem o nosso Banco Central, o mercado vai confiar que o Banco Central vai tomar as medidas necessárias e vai conseguir se estruturar ao mínimo para levar as suas decisões financeiras e empresariais a bom termo. Tá? Então, se vocês quiserem saber o que o mercado acha, para quanto vocês acham que vai terminar o ano, qual vai ser a inflação ao final do ano, bom, o mercado hoje imagina que vai terminar 2020 com 2,75. Esta é a previsão. Então, eu, quando vou montar minha carteira, eu também verifico isso aqui. Tá? Então, vamos entrar já conversar um pouco sobre os títulos pré-fixos, títulos de renda fixa. Tá? Os títulos de renda fixa eles são divididos em pré-fixados e pós-fixados. No pré-fixado, eu sei exatamente qual vai ser a rentabilidade desse título até a data de vencimento. Os títulos pré-fixados eles têm um vencimento. Tá? Eu compro alguma coisa, eu compro um ativo para receber uma taxa em determinada data. Então, um pré-fixado, eu emprestei o dinheiro e sei quanto eu receberei no vencimento. O pós-fixado, ele vai ter variações, tá? Então, ele pode ter uma variação que vai ser indexada a determinado fator, que pode ser, nós já falamos, a Selic ou o CDI, quer dizer, a taxa de juros, ou indexado à inflação, IPCA ou IGPM. Geralmente, tá, os pós-fixados, eles são uma composição de um indexador, o IPCA, mais uma taxa de juros, IPCA mais alguma coisa. Então, a rentabilidade, ela pode ser uma taxa
pré-definida na compra do título e mais uma variação de um indexador. Pré-fixado, pós-fixado. O pós-fixado vai me defender melhor das variações e o pré-fixado ele me dá a certeza do valor a ser recebido. Quais são os títulos mais comuns hoje no mercado e que geralmente são aqueles disponibilizados para as pessoas físicas, sendo que algum desses que nós vamos tratar aqui, nem todos eles são de conhecimento de todos vocês, alguns aqui, quem não tem a familiaridade com o mercado de capitais, pode ser que não tenha trabalhado com algum deles ainda, mas vai tomar conhecimento hoje. Então, como eu falei, quando a gente fala em renda fixa, a gente está emprestando dinheiro para alguém. Quando eu empresto dinheiro para um banco, o banco, como manifestação desse meu empréstimo, ele vai emitir um título, tá? Que pode ser um CDB, Certificado de Depósito Bancário, um LCI, Letra de Crédito Imobiliário, ou um LCA, Letra de Crédito Agrícola. As financeiras também, elas elas também captam dinheiro dessa mesma forma e emitem um título chamado letra de câmbio. Quando eu empresto dinheiro para uma empresa, para uma operação comercial de alguma empresa, isso chama-se crédito privado. Os títulos do crédito privado mais significativos são as debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e os CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. E quando eu empresto dinheiro para o Estado, para o Tesouro Nacional, são os títulos públicos. Esses títulos são os títulos que vão representar a minha contribuição para que o governo faça a rolagem da sua dívida e o que ela vai me retornar como demonstrativo desse meu empréstimo são os títulos públicos. Hoje, para as pessoas físicas, isso aí ficou muito fácil através do Tesouro Direto, que nós vamos prestar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, vamos ver cada um deles aqui. É muito simples, tá? Então, vai ser com brevidade, porque não tem maiores explicações referente a cada um deles. Não é um número muito grande também. Então, o CDB, que é um empréstimo que eu realizo para o banco, para que o banco financie suas operações de crédito. Eles também podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Pré-fixado, eu empresto a uma taxa 6% ao ano. Pré-fixado é 6%. E pós-fixado. Os títulos de banco pós-fixados geralmente são indexados ao CDI, porque o CDI, inclusive, é o indexador das operações entre os bancos, Certificado de Depósito Interbancário. O CDB, tá? Uma explicação aqui sobre o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito, ele é um fundo que existe para garantir até um determinado valor as operações realizadas dentro do sistema bancário, dentro desses ativos que fazem parte do sistema bancário, CDB, LCI, LCA. Então, até R$250 mil, tá? Em até 4 instituições financeiras diferentes, eu estou garantido pelo Fundo Garantidor. Então, significa que até R$1 milhão, desde que distribuído em 4 instituições diferentes, se alguma coisa acontecer com essa instituição, o Fundo Garantidor cobre faz a cobertura desse valor que eu havia colocado nessa instituição, mesmo que a instituição não tenha mais condição de honrar o seu compromisso. E realmente funciona. Demora 30, 60 dias, mas que vai ser honrado pelo Fundo Garantidor, isso vai. Claro, a gente não está falando numa catástrofe financeira que atinja grandes bancos, que aí realmente vai ser muito difícil o Fundo Garantidor de Crédito cobrir algo que possa provocar colapso no sistema financeiro, como é a quebra de um grande banco, que nunca aconteceu aqui no país, pelo menos estamos tranquilos quanto a isso, porque o nosso sistema bancário, apesar das críticas que nós temos aí em relação à concentração,
e tudo aquilo que sofremos em função disso, ele é um sistema sólido e é um sistema financeiro muito bem estruturado. Isso a gente precisa ter sempre em mente quando trata do sistema bancário. E a tributação dos CDBs é a tabela regressiva. Tá? O LCI e LCA, eles são títulos emitidos pelos bancos também, para captar recurso, mas eles têm uma finalidade, um destino específico. O LCI para o setor imobiliário e o LCA para o agronegócio. Função dessa estruturação deles, desse destino imobiliário e agronegócio, eles têm um benefício fiscal, que é a isenção de imposto de renda. Então, eles não vão pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Ele vai ser isento de impostos. A letra de câmbio, tá, é um título que, apesar do nome, não tem nada a ver com câmbio. É emitido pelas financeiras, seria como um CDB de financeira. Tá? A financeira, para captar recurso, emite a letra de câmbio e vai pagar os juros de acordo com a sua necessidade e as circunstâncias do mercado. É tributado pela tabela regressiva. Então, nós falamos aqui dos títulos bancários e dos títulos de financeiras, tá? Que nós nos dedicamos sempre juntos. E agora nós vamos para os títulos de crédito privado, quer dizer, eu vou emprestar dinheiro para alguma operação de uma empresa ou para alguma empresa direcionado para algum projeto. O título mais comum, mais conhecido, é a debênture, o título mais antigo. Tá? É um título de renda fixa, emitido por uma companhia privada, e que ela vai... o que acontece nessa emissão? Existe essa operação é feita de uma forma estruturada, e no momento em que a empresa busca dinheiro diretamente no mercado do investidor, significa que o banco ele não participa dessa operação. Ele não vai buscar esse dinheiro, a empresa não vai buscar esse dinheiro no banco, ela vai buscar dinheiro direto dos investidores. Então, se imagina, tá, isso realmente acontece, que o custo para esta empresa será menor, porque não vai ter um intermediário muito importante no meio dessa operação, que é o banco, que fica com boa parte daquele juro que vai ser pago, daquele custo financeiro. Por outro lado, o investidor também, no momento que ele empresta diretamente para a empresa, sem precisar emprestar primeiro para o banco, através de um CDB, para depois o banco realizar esse empréstimo à empresa, ele também vai ter um prêmio sobre esse valor. Tá? É claro, quando ele empresta dinheiro diretamente para uma empresa, ele corre mais risco. Só que o que é o risco de crédito, é o risco dessa empresa não pagar. Só que risco também significa prêmio. Então, se eu analisar as garantias da operação, se eu analisar bem quem está emitindo esse papel, e se eu me certificar que aquela operação realmente é uma boa operação, bem estruturada e com boas garantias, eu verifico se o prêmio, quer dizer, o quanto que aquela operação está me dando em relação àquilo que eu consigo no sistema financeiro, em relação àqueles parâmetros que eu usei lá de CDI e Selic, e vou verificar se dentro da minha carteira tem uma parte disso, faz com que eu consiga alavancar minha rentabilidade, ainda com uma boa segurança, em função da qualidade do papel. Então, eu tenho que cuidar sempre quando eu entro num papel desse, é observar bem a operação, ver quem está emitindo e quais são as garantias que me são dadas em função desse empréstimo. Tá? Existe uma classe de debêntures, tá? Um segmento de debêntures, que são as debêntures incentivadas, ou debêntures de infraestrutura. São papéis que são operações de crédito
cujos recursos serão usados em projetos de infraestrutura com incentivo fiscal. Quer dizer, incentivo fiscal significa que não paga imposto de renda. Então, por exemplo, algumas concessões de aeroportos. Interessa ao Estado, são emitidas operações para que a empresa consiga realizar as obras necessárias num aeroporto, e essa operação é uma operação incentivada e não vai pagar imposto de renda. Então, observa só, eu já nessa operação, inicialmente, eu já não tenho o banco, e agora eu tirei o fisco. Então, esse prêmio ele vai aumentando, ele começa a ficar interessante. Então, não é toda debênture, são as debêntures incentivadas, que elas são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. Nós estamos falando de investimento para pessoa física. Então, debêntures é o primeiro título privado. Outro título, tá? Muito interessante, que não é tão comum, mas vai passar a ser daqui para frente em função da saída do Estado da sua capacidade de investimento, que diminuiu sobremaneira, são os certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. São semelhantes aqui a debênture, mas com destino específico. O CRI para a área imobiliária, CRA para o agronegócio. Então, e são operações um pouco mais complexas na sua estruturação do que uma debênture, tá? Mas, de igual forma, elas são isentas de imposto de renda e não têm a participação do banco, a não ser na estruturação da operação, mas não entra um empréstimo bancário. Então, assim como na debênture, me preocupa, em primeiro lugar, verificar a qualidade do papel. Quem está emitindo, qual a operação que está sendo feita e quais são as garantias dentro desse projeto. Então, essa estruturação que é feita por uma empresa chamada empresa securitizadora, ela vai ficar disponível no início da captação e eu vou poder verificar se aquele papel, com aquela rentabilidade oferecida, aquele prêmio de risco, vale a pena a entrada. Então, existem papéis de excelente qualidade, de empresas que, com um grau de risco tão bons quanto o próprio o Tesouro, como, por exemplo, Petrobras, com toda a sua exposição que nós temos, a Petrobras jamais deixou de honrar um compromisso, seja interno ou em relação a operações no mercado financeiro global. Então, são papéis de altíssima qualidade e que, pelas suas características, tá? Não só em relação à forma de captação, quer dizer, indo direto aos investidores, sem passar pelo sistema financeiro, e usufruindo desse benefício fiscal, faz com que eu tenha segurança de colocar parte do meu capital numa operação dessas. E o certificado de recebível do agronegócio, aí são para operações do agronegócio. Usina de álcool, posso fazer um CRA para usina de álcool. Então, o que está geralmente dentro dos CRIs? Concessão de rodovias pode ser feita, concessão de aeroporto, uma construção de uma determinada estrutura comercial para uma empresa, como, por exemplo, a TAM precisava de um hangar em Guarulhos. Tá? A TAM não quer construir hangar, não sabe construir hangar, não quer ser dona de hangar, não quer ser dona de imóveis, ela só quer ocupar um espaço exatamente como ela deseja. Então, é montada uma operação, alguém vai lá, constrói exatamente como a TAM quer, a TAM vai assinar um contrato de locação por um tempo fixado, que se chama um contrato atípico, quer dizer, enquanto o contrato lá por 10 anos, 15 anos estiver
estiver valendo, ela não pode deixar de pagar os aluguéis, mesmo que ela saia, tem que continuar honrando o pagamento. Então, ela vai ter a operação vai ter um fluxo de caixa, e a TAM vai oferecer garantias que vão se somar ao próprio hangar. Então, eu avalio a operação, ela tem uma obra física que passa a ser garantia para os credores, ela passa a ter um fluxo de caixa direcionado para quem emprestou dinheiro, e nessa operação aí havia ainda uma parte dela, a confiança bancária de um grande banco. Então, a gente observa a operação, o prêmio era muito interessante, valia a pena entrar. Então, essa estruturação, na realidade, eu estou comprando uma estrutura financeira. Então, essas operações aí, elas são um pouco mais complicadas de achar no mercado quando não se trabalha com corretoras ou com agentes que não estão acostumados a lidar com essa operação, porque elas são operações difíceis, elas não são muito fáceis de verificar a qualidade, quer dizer, tem que se trabalhar com profissionais aí que realmente saibam o que estão fazendo, quais são os riscos inerentes a cada uma delas, tá? Então, esses são os títulos de crédito privado mais importantes: debenture, CRI e CRA. E, por fim, nós temos os títulos públicos, tá? Os títulos públicos, eles têm hoje uma vantagem, tá? Que eles podem ser adquiridos pelas pessoas físicas em pequena quantidade, desde 2002, quando foi criado o programa do Tesouro Direto, que é a negociação de títulos públicos pela internet. Isso aí foi justamente para facilitar, porque antes isso aí só era possível para grandes investidores institucionais emprestar o dinheiro para o Estado. Então, hoje, qualquer investidor com pequeno valor pode abrir uma conta diretamente no site do Tesouro Nacional ou, através da corretora, já ter acesso a esses títulos. Esses títulos, para se iniciar uma carteira, são muito interessantes, porque eles têm títulos públicos pré-fixados, pós-fixados, com curta duração, com longa duração, indexados pelo IPCA, indexados pelo IGPM. Só com o Tesouro Direto já é possível iniciar a construção de uma carteira de investimentos de longo prazo muito interessante. Os títulos os títulos públicos mais importantes, nós vamos ver um pouquinho adiante aí, junto com uma tabela de rentabilidade. O FGC, que eu já falei, então, tá? Esse slide até devia estar no começo, não agora. São as operações de renda fixa que podem ser garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, são aquelas ligadas ao sistema bancário e à poupança, ao CDB, LCI e LCA, até 250 mil por instituição financeira e CPF, né? E dão 4 instituições financeiras, R$1 milhão de reais. Eu preparei aqui assim, não se assustem com o número que é tabela, mas é só para vocês terem uma ideia do que significa e qual é a diferença de rentabilidade quando nós avaliamos cada um desses ativos, que aqui é o que realmente importa, saber quanto que nós podemos receber. E isso não quer dizer que um seja melhor que o outro. Como eu falei, o que realmente importa é lá no início você determinarem qual é o objetivo de vocês, qual é o perfil de investidor. Então, mesmo que eventualmente um determinado ativo tenha uma rentabilidade esperada muito maior, em determinada circunstância, pode ser muito pior dentro da carteira de vocês. Esta é eu busquei, isso aqui são dados de hoje, tá? De alguns de CDBs de bancos. Vocês vão verificar que só tem banco pequeno. Por que só coloquei banco pequeno? Porque banco grande, geralmente, ele até impõe a taxa. Dificilmente um correntista do banco ele negocia. E as taxas dos bancos maiores para pequenos valores, tá? Abaixo aí de 200, 300 mil reais, são bem baixas. Como o Fundo Garantidor de Crédito me garante até 250 mil reais, o que me interessa, então, até esse valor, é a taxa. Porque tanto faz eu estar num banco grande quanto estar num banco pequeno.
porque a garantia será a mesma. Então, eu posso ficar seguro e tranquilo, porque eu vou buscar taxa. Quem que paga as maiores taxas? Quem tem mais dificuldade em captar dinheiro. Quem tem mais dificuldade em captar dinheiro são as instituições financeiras menores. Elas vão no mercado, geralmente através das corretoras, porque muitos deles nem agência comercial tem, e captam dinheiro através das corretoras com taxas melhores. Então, os exemplos que eu coloquei aqui, Banco Industrial, Agibank, PINE, Luso Brasileiro e Máxima, são justamente bancos menores porque têm as taxas maiores. E nesta tabela aqui eu coloquei exemplo de, só para vocês verificarem, tá? À medida que o prazo de dias corridos, vocês começam, vejam lá, 94 dias até 1.833 dias corridos. Quanto maior o prazo, maior a taxa. Quer dizer, quanto mais tempo eu demorar, porque o CDB eu resgato no vencimento. Se eu quiser sair antes da operação, eu até consigo negociar com o banco, mas eu vou ter uma desagradável notícia quando eu verificar que valor que vai ser oferecido para resgatar antes. Então, geralmente eu vou ficar até o fim. Então, quanto mais tempo eu deixar esse dinheiro à disposição do banco, maior vai ser a taxa que ele vai me pagar. Então, eu tenho um banco que paga, vejam que eles são indexados ao CDI, 108% do CDI para 90 dias, 94 dias, até 138 para 1.816 dias. Certo? Então, essa é uma tabela só para vocês verificarem que as taxas nos CDBs elas vão subindo à medida que o prazo vai, que o prazo de resgate também vai aumentando, que os bancos menores pagam taxas melhores, que existem taxas indexadas ao CDI, também existem taxas pré-fixadas, como são os três últimos ali, 2,5, 5,60, 10,30. Tá ok? Alguma dúvida tem nesse quadrado aqui? Alguém está com o microfone aberto, se puder fechar. Obrigado. Poderia fechar o microfone, por favor? Então, esse aqui é um exemplo de taxas de CDB. LCA, LCI e a letra de câmbio é semelhante. A única diferença aqui é que os LCA e LCI não pagam imposto de renda e a letra de câmbio paga. Mas também, coloquei só taxas de bancos pequenos, porque não tem sentido eu apresentar, elas não são publicadas, eu teria que ligar para os bancos para saber qual é a taxa que está praticando. Os bancos pequenos, sim, eles têm que fazer publicidade para poder aplicar o valor. Um momento aqui que eu solicito aí que quem está com o microfone ligado. Como assim, microfone? Desligue. Um pouco aqui a... Tá, então, LCA. Bom, e, por fim, o Tesouro Direto, tá? Vocês não... Se vocês quiserem, depois eu posso enviar essa apresentação, mas o Tesouro Direto, por exemplo, ele está disponível as taxas no site do Tesouro. Esses números que estão aqui, eles estão disponíveis. Só queria mostrar para vocês, então, que aqui vocês têm títulos indexados ao IPCA, títulos indexados ao IPCA que pagam juros todo semestre, títulos pós-fixados e títulos que seguem exatamente a Selic. Então, vocês precisam, se vocês quiserem montar uma carteira só com título puro,
muito segura. Claro, não vão ter uma rentabilidade tão grande quanto teriam, por exemplo, indo com um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco de crédito como um título privado, mas é uma situação geralmente até melhor do que muitas coisas que são oferecidas a nós no mercado. Eu só quero fazer uma observação para vocês, tá? Em relação aos títulos públicos, tá? E que também vale para o crédito privado. Quando eu compro um título público para vencimento, como eu tenho aqui, em 2026, há uma taxa de IPCA mais 13,35% ao ano, isso significa que o Tesouro Nacional está me garantindo que em janeiro de 2026 eu vou receber o meu dinheiro de volta, corrigido pelo IPCA mais 3,35% ao ano. Essa é a garantia que eu tenho. Se eu quiser sair antes dessa operação, eu saio, eu saio hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta, mas o valor ele vai depender da situação do mercado. A quanto o mercado está negociando esse título. Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu faço esse tipo de investimento. Se eu precisar de recurso antes de 2026, eu posso até perder dinheiro, porque o compromisso que eu tenho de taxa é no vencimento. Se eu quiser sair antes, dependendo da situação do mercado, eu posso até ganhar mais do que IPCA mais 13,35 ao ano, mas eu posso ganhar menos. E é por isso que eu falei para vocês que nem sempre a renda fixa é a renda fixa. Dependendo do momento que eu resolver sair desse título, ela vai ser variável. Eu vou ter um valor que não vai ser esse valor determinado na taxa contratada. Então, quando eu monto minha carteira, eu preciso saber disso. Eu não posso colocar, por exemplo, um investimento desses, a minha reserva de emergência, o dinheiro que eu posso precisar a qualquer momento, ou o dinheiro que eu estou guardando para comprar o meu apartamento, daqui a 6 meses, como eu conversei hoje com uma cliente. Porque daqui a 6 meses, dependendo do que acontecer na economia, eu posso ter patrimonialmente, eu posso ter um valor financeiro menor, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem na montagem da carteira. E eu pus aqui também, no crédito privado, título do Tesouro é crédito público. Quando eu vou para crédito privado, são os CRIs, CRAs e debêntures. Eu coloquei aqui como exemplo 3 CRIs e uma debênture. Geralmente, esses títulos eles têm um indexador. Esses aqui, 3 deles são IPCA, 1 IGPM, mais uma taxa de juros. A diferença que nós temos aqui nesses títulos em relação aos títulos públicos é que nos títulos públicos nós temos o imposto de renda. Aqui são títulos isentos de imposto de renda. Então, eles têm uma projeção e nesse projetado já tem um ganho líquido em relação a uma comparação, por exemplo, com o CDI, que um título bancário como um CDB que paga imposto de renda, ele vai ter uma diferença mais significativa em função justamente desse incentivo fiscal, certo? Então, o que eu fiz agora? Eu busquei, então, de exemplo para vocês de títulos bancários, de títulos públicos e de crédito privado, títulos privados. Isso é o ambiente da renda fixa. Essa é a renda fixa que está à nossa disposição. Então, eu posso compor quando eu for compor a minha carteira, ela tem a renda variável e tem a renda fixa. Na renda fixa, eu também preciso ter diversificação. E a diversificação é feita dessa maneira, com essa construção de títulos. E aí eu vou verificar o que é melhor para mim dentro da minha circunstância. Então, eu fiz aqui um comparativo, tá? uma simulação, buscando 6 ativos, tá? E simulei com um valor de R$100 mil por um período de 10 anos, qual seria a rentabilidade projetada dentro do quadro de hoje. Inflação atual projetada
inflação projetada para 2020, que é o 1,97. A taxa Selic de hoje, que é 2,75, hoje 5 de maio de 2020, daqui a 3 dias deve mudar, e um prazo de 10 anos, R$100.000. Busquei 6 ativos, a poupança, que todo mundo conhece, um LCI, que é um título bancário isento de IR, um CDB, um Tesouro Selic, que é um título de crédito público, um título público que segue exatamente a variação da Selic, então ele não cai, ele vai ser a Selic. Um outro título público, que é uma nota do Tesouro Nacional, NTNB 2035, quer dizer, é um título público com vencimento em 2035. E um certificado de recebível imobiliário, que é um título de crédito privado, que é o CRI Local Frio. Local Frio é um centro de logística que foi estruturado com recursos de um CRI. Hoje, no mercado secundário, ele é comprado, tá, com uma taxa de IPCA mais a NTNB para 2035, pagando 4,30. O Local Frio, então, IPCA mais 5, Tesouro Selic é 100% a Selic, óbvio, né? Um CDB, eu coloquei que um CDB é 125% CDI, que eu peguei um CDB de banco pequeno. Se vocês forem lá na sua agência bancária, dificilmente com esse valor aqui vocês vão conseguir uma taxa tão alta. Mas para ser correto, eu tenho que buscar justamente os exemplos que eu dei. Então, eu organizei isso aqui numa planilha para verificar qual seria o ganho final dessas operações em 10 anos. É claro, em 10 anos muita coisa vai rolar, o IPCA vai subir, vai descer, a taxa de juros vão oscilar. Então, mas isso, os parâmetros são iguais para todos. O que acontecer com um ativo, vai acontecer com outro. Eu comparei esses ativos com o IPCA, por que com o IPCA? Porque qualquer coisa que me dê menos que o IPCA, eu estou perdendo o valor real. Então, isso aí, o ativo tem que dar pelo menos mais do que o IPCA. E isso aqui varia bastante também. Daqui a pouco, se as taxas de juros realmente vão mudar, porque a poupança, por exemplo, o CDB, o LCI, tudo que é indexado de rentabilidade, vai ter uma taxa menor. Então, vocês observam aqui que quando... Só uma coisa, tá? Que às vezes o pessoal... Qual a rentabilidade? Como é calculada a rentabilidade da poupança? Muitas pessoas têm a lembrança de que a poupança rende 6% por ano. Isso é verdade até a taxa Selic cair a 8,5% ao ano. Quando ela baixa de 8,5%, a poupança é calculada como 70% da poupança, é 70% de 13,75%. A TR hoje é zero. Então, é 63% ao ano. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado com algumas coisas, porque isso, como nós vivemos num ambiente de taxa de juros alto durante muito tempo, a memória ficou com esses 6% e muita gente ainda vive com esses 6%. Então, quando eu vou comparar os ativos, eu verifico, então, que o que me interessa é o ganho real, depois de todo esse tempo. Não é o ganho, porque se tiver uma alta taxa de inflação, os ativos vão subir bastante, mas esse ganho é real. Então, quando eu comparo cada um deles, eu verifico que enquanto a poupança, por exemplo, ela vai me dar um ganho real de 8 mil reais, esses 100 mil eu vou conseguir um ganho real de 8 mil reais após 10 anos, um LCI vai chegar a 22, um CDB a 27, mesmo
o NCI sendo isento de imposto de renda. Mas como ele tem uma taxa menor, ele não consegue fazer frente a um CDB, mesmo tendo um incentivo fiscal. O Tesouro Selic vai ser a Selic, R$16 mil. E quando eu vou para o título de longo prazo, tanto público quanto privado, aí eu verifico que começa a fazer diferença. Eu tenho um ganho real numa NTNB com as taxas de hoje de R$50 mil, que é bem melhor do que um LCI 22, por exemplo, ou a Selic 16. E quando eu vou para o crédito privado, aí sim, aí eu não tenho imposto de renda e não tenho o banco. Isso aí vai para 76 mil de ganho real. Então, eu não estou dizendo que isso aqui, que vocês devam comprar CRI. Eu só estou mostrando que mesmo que um ativo desses, um ativo de crédito privado, ele tem os seus riscos em função das características do próprio papel, que é o risco de crédito, é muita diferença de rentabilidade. Então, dentro da composição da minha carteira, faz sentido eu ter um tipo de papel como esse, desde que eu não me comprometa significativamente, tá certo? Então, como sempre, né, não é uma indicação de investimento, a ideia é que vocês tenham conhecimento do que o mercado disponibiliza para que nós façamos as nossas escolhas, tá? E que vocês façam as suas e nós aqui como agentes sejamos apenas assessores dentro do mercado para aqueles títulos que vocês acabam não tendo que tomar conhecimento. Então, renda fixa é isso aí, não é mais do que isso, tá? São esses títulos com essas variações e é isso que o mercado tem para oferecer. Dentro da carteira de investimentos, junto com a renda variável, ela vai ter que compor. Vocês podem ver que as taxas têm uma diferença muito grande entre elas e que a gente pode montar uma carteira com uma diferença também muito significativa de rentabilidade, certo? Então, o que eu tinha para falar sobre renda fixa era isso. Gostaria de verificar se alguém tem alguma questão aí, alguém gostaria de levantar alguma dúvida. Agora pode abrir o microfone. Alguma questão? Amanda não vai perguntar nada? Bom, pessoal, sim. Alô? Acho que tem alguém falando, mas o microfone está ruim. Se quiser, pode perguntar pelo chat. Bom, pessoal, se não há nenhuma questão, eu agradeço a presença de todos. Eu espero ter sido claro, ter auxiliado aí vocês, pelo menos na compreensão dos ativos de renda fixa, das disponibilidades que nós temos no mercado. E aqui na Octo nós estamos à disposição de todos aí para maiores esclarecimentos. Não apenas eu, como todos aí nossos colegas assessores. Esse vídeo ele ficará gravado, então, no YouTube da Octo, junto com vários outros que nós já produzimos, né? Tem alguns muito interessantes, inclusive um vídeo muito interessante para auxiliar na declaração de imposto de renda, tá? Está disponibilizado lá no site no blog, não só no blog da Octo, como no YouTube. Então, para aqueles que ainda estão tendo dificuldades, que não integraram essa declaração, eu aconselho a que assistam esse vídeo. Uma mensagem. Parabéns, muito bom. Muito obrigado. Tá certo? Então, pessoal, eu agradeço, tá? Desculpa aí se eu tomei um tempo demasiado, mas o vídeo foi gravado. Aqueles que não fizeram assim na integridade ou tiveram alguma dúvida, liguem e entrem em contato conosco ou assistam no nosso canal no YouTube, o Octo Capital, tá bom?
Muito obrigado. Boa noite.